gravando. Este é o nosso Evangelho do Lar, irmã Marisa, Casa Espírita situada na rua 15 de novembro, 309, Osasco, São Paulo. Nosso Evangelho no Lar, toda sexta-feira, às 20 horas. Vamos começar envolvendo nossa irmã Adilce com muito amor, com muito carinho, que nos trará a prece inicial. Queridos amigos, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, para que Deus nos auxilie com a presença amorosa dos benfeitores espirituais, a fim de que esses benfeitores amorosos possam nos intuir bons pensamentos, purificar até mesmo as nossas energias em nossos lares, iluminando a nossa casa, iluminando o nosso coração, nos auxiliando na compreensão dos ensinamentos de Jesus que todos nós vamos receber esta noite. Que as bênçãos que nós receberemos nesta noite possam nos fortalecer durante toda a semana. Então, que esses ensinamentos sejam como gotas de luz, envolvendo todo o nosso corpo físico, trazendo para todos nós alegria, harmonia, saúde, entendimento e muita paz aos nossos corações, a fim de que possamos lembrar todos os dias da semana que virá desse Evangelho abençoado, das lições que o nosso irmão vai trazer para nós, da lição do Pai Nosso, as vibrações carinhosas e a prece que nós dirigimos a Deus. Que o nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso pastor, possa sempre nos conduzir e que esses benfeitores amigos possam estar sempre ao nosso lado, com as bênçãos de Deus. E é assim, nesse clima de harmonia, de paz, de entendimento e de muita gratidão, que nós vamos, nesse instante, envolver com muito carinho a nossa amiga, a nossa irmã Vera, que trará para nós o entendimento do livro Pão Nosso. Que assim seja, graças a Deus. Vem por aqui para você ficar de frente. Boa noite a todos. Está ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite, para que nós possamos entender um pouquinho mais de compreensão do Evangelho da noite. E essa noite eu vou falar sobre a lição do Pão Nosso. O Pão Nosso é o livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição da noite é a lição antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do Espírito de serviço, estaremos sempre guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização das tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos mais variados setores. Esta árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, o homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem,
para ensinar a criatura a servir, a arte de servir. Se ele foi doado à pólvora, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufruar da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Nesta mensagem, nos faz refletir, assim, me faz refletir muito sobre o amor de Deus por nós, que amorosamente nos envolve em sua divina providência, principalmente nos momentos de angústias e incertezas em que passamos, e enviou o seu Filho amado Jesus, o nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, a fim de que cuidasse de nós, para nos servir, assim, servindo-se de guia, modelo e amparando em todos os momentos, nos direcionando à luz. Então, nesse momento, os seus emissários de luz, que são os espíritos elevados, estão sempre conosco, nos enviando conselhos, mensagens de incentivo, de esforço, do progresso, desfazendo dúvidas, né? E nos aconselhando, e estimulando também, sempre direcionando ao trabalho edificante, que é o serviço que constrói, que produz bons frutos, que cura e abre os caminhos, principalmente no campo da prática da caridade. Eles nos confirmam e provam que todos nós, que somos estudantes e aprendizes do Evangelho, devemos também nos esforçar e na transformação moral, através da nossa reforma íntima. E isso também se aplica tanto aos espíritos desencarnados quanto a nós, os encarnados, né? Nós pensamos que é só para nós, mas não, para os encarnados também. Nos mostra também que ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. E quem cumpre o dever que lhe é próprio, agindo naturalmente em benefício do seu equilíbrio. Então, aí está o servir com dignidade, com amor, né? E todo dia é ocasião de semear e colher. Nos faz refletir também para que busquemos em nossa intimidade a verdade, através do exercício, da boa relação, né, da nossa convivência com os nossos semelhantes. Começando assim, para nós, os nossos lares, nossos familiares, que é um princípio nosso aqui de aprendizado. E ensinando que não é só para olhar, mas aprendermos a observar e refletir que tudo que existe tem um propósito. E esse propósito, né, desde a coisa mais simples que nós achamos que tem tudo uma finalidade, e a finalidade é a sua importância diante de Deus. Então, a lição nos mostra bastante coisa para refletir, assim, aprendermos bastante, né? E tudo que está à nossa volta vem para nos ensinar e nos fortalecer, para ativar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, através da nossa conduta, é que nós vamos mostrar a todos que convivemos e caminham conosco o valor do amor e do respeito. E onde quer que nós estejamos, né, que nos encontremos, nós somos solicitados pela bondade divina a participar desse aprendizado divino para restaurar as nossas deficiências. Por isso, antes de tudo, nossa atitude deve ser o da renovação mental, né?
através do esclarecimento do Evangelho. Por isso, vamos precisar estar sempre atentos, vigiando, orando, como o Mestre Jesus nos recomendou. E agora, é o tempo de ofertarmos nossa contribuição no sentido de servir. E como nós estamos fazendo? Uma reflexão que nós temos que levar, né? Levar a efeito, né? O consolo, o esclarecimento do Evangelho da Boa Nova. Precisamos levar esse Evangelho, né? Na implantação dos princípios superiores, na prática da verdadeira caridade, que devemos oferecer em todas as direções, onde a necessidade se fizer presente, sem levar em conta a opção religiosa de cada um, que vem em busca de auxílio. Mesmo que a gente ache que não consegue, que não pode, que não consegue, nós conseguimos. Cada um dá o pouquinho que tem, cada um consegue fazer um pouquinho de amor, aquilo que dá. Então, que nós possamos, né, pedir a Deus para nos auxiliar, para que nós possamos aí servir com amor, servir com carinho a todos que chegam até nós, aqueles mais próximos de nós. Que Jesus possa nos abençoar nesse momento. Graças a Deus, né? Então, assim, nós vamos nesse momento envolvendo com muito carinho, o nosso irmão Florial, que fará o Evangelho da Noite para nós, e que o Mestre Jesus, os amigos espirituais, possam envolvê-lo com muita paz, muita luz, e que nós todos possamos também ser fortalecidos para compreendermos melhor as lições do Evangelho em nossa intimidade. E assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Vamos lembrar que o Mestre Jesus está entre nós. E ele disse que onde 2 ou mais se reúnem em seu nome, lá ele estaria. Portanto, cá ele está. Que essa paz se faça hoje, se faça em nossos lares, que essas vibrações da noite possamos recobrir a todos os nossos irmãos, todos os nossos companheiros de caminhada. Que nós possamos ter a luz do entendimento do tema de hoje e que possamos ter forças para que possamos colocar em prática o ensinamento. O tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, no capítulo 8, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7, 8 e 9 e 10, nós teremos o seguinte tema: mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 25, nós encontramos a seguinte passagem: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Kardec nos diz: pode parecer estranho que Jesus renda graça a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros. E pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois eles negam a Deus, tratando de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos humildes, que se inclinam
perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas, reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho para vencer a incredulidade. Deus emprega os meios que lhes convém, segundo os indivíduos. Não é a credulidade que lhe há de prescrever o que deva fazer ou que lhe vai dizer: se quiseres me convencer, necessário que faça isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem os que diriam: se o último dos seus servos lhe quisesse fazer imposições. Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais duro, incrédulo, teria de curvar-se. Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E, ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência e até mesmo dizer: ainda que visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para assentir. O orgulho é venda que lhes tapa os olhos. O que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque, como hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria. E então, vencido pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhes pedirão perdão. Essa passagem é muito interessante. Primeiro, nós temos que definir uma questão bastante importante, que é o título do capítulo. Retirado do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E se nós pudermos traduzir a expressão bem-aventurados, o que seriam os bem-aventurados? Bem-aventurados são os felizes. Portanto, Jesus está nos dizendo que felizes são os pobres de espírito. E alguns poderiam até achar, o que nós podemos entender de pobres de espírito? Nós poderíamos dizer que os pobres de espírito são os fracos de inteligência? Não. Não são os fracos de inteligência, mas aqueles que reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Portanto, somos nós que reconhecemos o quanto somos carentes deste progresso espiritual.
que sabemos nos colocar, sabemos o nosso real tamanho, sabemos que há algo infinitamente superior. E por ser infinitamente superior, tem regras que são imutáveis. E essas regras, essas leis imutáveis, que são as leis divinas, servem para todo o universo. Mas ainda poderíamos continuar. Portanto, esses pobres de espíritos que Jesus aponta, são aqueles que são os humildes. E humilde não são aqueles que se humilham, mas humildes são aqueles que reconhecem o seu real tamanho. Portanto, os humildes são aqueles que sabem que têm o seu tamanho em relação a Deus, ou seja, são os pequeninos, aqueles que reconhecem o seu tamanho e que, portanto, temos que olhar então a segunda expressão e perguntar: o que Jesus quer dizer por reino dos céus? O que devemos entender por isso? E eu pergunto, reino dos céus seria um lugar especial? Ou podemos dizer que o reino dos céus é um estado de espírito, um estado de felicidade plena, um estado de doce paz, um estado de deleite, de deleituosa alegria, de deleituosa espiritual, dessa alegria espiritual que todos nós almejamos. Portanto, pobres de espírito não está relacionado com as riquezas materiais, as riquezas terrenas, as riquezas mundanas, mas sim as riquezas espirituais. E quais são as riquezas espirituais? São o nosso progresso moral. O nosso progresso moral que nos faz almejar o reino dos céus. Portanto, o nosso trabalho é de busca desse progresso. Portanto, esse lugar especial que podemos dizer é o nosso progresso espiritual, mas não um terreninho no céu, mas a conquista que fazemos com cada um em todos os momentos. E podemos nos perguntar, nós já tivemos situações onde questionamos Deus, não acreditávamos em Deus, nessa força suprema, nesse ente todo-poderoso. Mais do que isso, nós podemos lembrar de uma passagem do livro Nosso Lar. André Luiz, quando desencarna, vai para o umbral. E vamos lembrar que quantos de nós já passamos pelo umbral e podemos ainda, nesse próximo desencarne, termos que enfrentar o umbral. Porque o umbral não é o inferno, como alguns pintam. Por isso que nós temos que ter clareza de que não existe o céu, mas também não existe o inferno. O céu e o inferno é o estado de espírito que cada um de nós temos em relação à nossa própria consciência. Se a nossa consciência está tranquila, nós estamos num local, nós criamos um local que é um local tranquilo, lá na espiritualidade. E, portanto, nós temos a sensação de estarmos ao lado de Deus, de estarmos próximos de Deus, de estarmos no céu. Mas se a nossa consciência está pesada, nós sabemos que o local que nós vamos construir, e lembremos da situação em que André Luiz chega no umbral, o umbral é um local tenebroso. Os vários relatos que nós temos do umbral nos mostram que a nossa consciência pesada nos faz sentir tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer para os nossos irmãos, para nós mesmos, em relação a esse nosso progresso espiritual, a nossa moral. Por isso, lembremos que no momento em que André Luiz reconhece de que ele precisa de ajuda, ele pede ao Pai para que o tire daquela situação em que ele se encontrava, apesar de todos os erros cometidos na encarnação anterior, André Luiz imediatamente recebe a visita dos espíritos superiores
que já estavam ali e da qual André Luiz já tinha observado a presença deles. Mas naquele momento ele recebe o socorro da qual ele pede, da qual ele necessita e da qual ele recebe o merecimento, porque naquele momento cai em humildade, reconhece a condição do seu real tamanho e reconhece a existência e o tamanho de Deus. Por isso, o céu é o nosso estado de espírito. E aí fica uma pergunta para cada um de nós. Como é que está o nosso estado de espírito neste momento? Como é que está o nosso estado de espírito frente às situações em que nós estamos vivenciando, frente a essa pandemia? Nós reconhecemos a presença de Deus nas grandes coisas, no universo, numa galáxia, na infinidade de galáxias que tem, na quantidade de estrelas que essas galáxias possuem. Se pensarmos na nossa galáxia, a Via Láctea, a quantidade de estrelas que estão ali colocadas, segundo alguns cálculos, 3 bilhões de estrelas. Se nós pensarmos na nossa estrela, que é uma das menores estrelas que existem no universo, a quantidade de planetas, de astros que circulam essa estrela. Quando nós olhamos para isso, imaginando que cada estrela da Via Láctea, mas que cada estrela das bilhões de galáxias que existem, nós nos sentimos no menor planeta, num dos menores planetas do sistema solar, e, portanto, nós percebemos o nosso real tamanho. Mas muitos ainda acham que a Terra é a protegida de Deus. Só existe vida na Terra. Só nós temos a condição e somos filhos de Deus. Isso mostra o tanto que o orgulho e a vaidade nos faz achar que somos especiais. Não. Nós somos especiais por sermos filhos de Deus, como todos os outros espíritos, sejam eles aqueles que estão mais evoluídos que nós, sejam aqueles que ainda começam a gatinhar e que chegarão à condição que nós estamos. E isso nos faz ficarmos felizes, como diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque sabemos que a nossa conquista diária nos levará a chegarmos e nos aproximarmos de Deus. Muito bem. Mas olhamos para as grandes coisas, para o universo, mas podemos também olhar para as pequenas coisas que são divinas. Ou não temos dúvidas de que este vírus, e não só este, como todos os outros vírus, também são divinos e também são instrumentos de Deus para nos levar à evolução. Esse vírus que nos assola, ele não deve ser praguejado, ele deve ser muito bem recebido, e porque nós temos que sair da condição cômoda de que já sabemos tudo, já dominamos toda a ciência e que nada nos aflige, e quando nós chegamos a essa condição, Deus nos mostra, olha esse minúsculo que vocês nem conseguem enxergar, ou melhor, que nós não conseguimos enxergar. Olhe ele e veja o que ele provoca em vocês. E é essa reflexão que Deus nos traz neste momento. Nós somos os sábios, nós nos imaginamos os sábios, portanto, Jesus, quando diz que as informações não estarão aos sábios e aos prudentes, Jesus quer dizer que as informações do plano espiritual, do plano divino, não virá àqueles que acham que já sabem de tudo, porque esses ainda têm orgulho, e tendo orgulho não conseguem tirar a venda dos olhos e perceber o plano espiritual, e perceber a espiritualidade, e perceber que a felicidade não está no plano terreno, mas que a felicidade está no plano divino. Por isso, vamos entender os ensinamentos que esse vírus nos traz. Primeiro, reconhecermos o nosso real tamanho. E olha que interessante, desta vez nós não estamos tendo uma prova e uma expiação, seja ela junta, conjugada ou separada, mas nós estamos tendo uma expiação
e passando por uma prova, não individualmente, com os nossos problemas individuais, mas nós temos que passar isto coletivamente, para entendermos que nós somos um corpo divino e que a evolução não se dá apenas a mim, mas se dá no conjunto da humanidade e que, portanto, a minha evolução ajudará na evolução da humanidade. A nossa evolução ajudará na evolução da humanidade. E o que nós temos que buscar é a nossa evolução para ajudarmos a evolução da humanidade. E assim que chegaremos coletivamente a Deus, fazendo com que o nosso planeta tenha um upgrade, uma palavra em inglês que na verdade significa um avanço, uma mudança de estágio, um salto. Esse salto que nós estamos vivenciando, este vírus nos provoca reconhecermos o nosso real tamanho, mas também sabermos e agradecermos tudo que nos acontece. Por mais estranho que possa parecer, que perdas de entes queridos que nós temos neste momento não estão sendo ao acaso. Cada um de nós tem um planejamento. Todos nós, no nosso planejamento, sabíamos que estaríamos aqui, sabíamos que passaríamos por esse momento, sabíamos que tínhamos condições de passar e sabíamos que iríamos e iremos no momento oportuno do nosso planejamento. Portanto, todos que estão indo no seu momento. Ninguém está indo nem antes nem depois. Estão indo porque tem que ir, porque tem tarefas no plano espiritual, ou porque estão precisando ir preparar uma nova programação reencarnatória para poder aproveitar a próxima reencarnação de uma forma melhor do que aproveitou nessa. Por isso, cabe a pergunta a cada um de nós: como é que nós estamos colocando a nossa programação reencarnatória? Nós estamos fazendo tudo aquilo que nós deveríamos fazer? Nós estamos olhando para os nossos irmãos, mesmo estando dentro de casa, nos protegendo, ainda assim, nós estamos olhando para a dor dos nossos irmãos? Nós estamos olhando para a quantidade de crianças, jovens, adolescentes, idosos e adultos que estão indo para a situação, para a região de dificuldades financeiras, de dificuldades de alimentação? Nós estamos buscando fazer a caridade, que é o amor em ação? Estamos colocando esse nosso amor, de fato, no nosso cotidiano, olhando para as necessidades dos nossos irmãos, ou só estamos olhando para os irmãos que estão próximos de nós? Não, nós precisamos também olhar para os irmãos desconhecidos, para os irmãos invisíveis. Precisamos trazer luz a esses irmãos. Precisamos dizer que eles também merecem a graça divina. E por isso, cada um de nós, como instrumento de Deus, deveríamos nos preocupar com esses irmãos. Por isso, a noção que nós temos de fraqueza, das mazelas, se faz com a luta por aquilo que nos falta. O que é que nos falta? Qual é o item de progresso moral que cabe a cada um de nós? Quando nós debruçarmos nos nossos travesseiros, pensarmos e refletirmos sobre quem somos nós, o que é que nos falta, nós precisamos buscar. Nós não podemos ficar reclamando de que o fulano, a fulana que está ao nosso lado nos tira a paciência. Não, eles não nos tiram a paciência. Nós precisamos agradecer a presença deles, porque eles nos ensinam a ser pacientes. Eles são instrumentos e nós também precisamos ser esses instrumentos de Deus. Fazer a caridade com os que estão próximos de nós, mas também com esses que são invisíveis, da qual nós precisamos jogar luzes. Para isso, precisamos redobrar os esforços e levar conosco para conseguir esse maior progresso espiritual. Isso vai mostrar o quanto humilde nós somos, de reconhecer que precisamos do progresso, que precisamos buscar a moralidade. Isso nos faz diminuir o orgulho e a vaidade, reconhecer o real tamanho, reconhecer a nossa relação com Deus. Por isso, terão os orgulhosos que tiraram o que
turva-lhe os olhos, tá certo? Para que possam ver. Portanto, nós temos que olhar para os irmãos que ainda estão nessa condição, num olhar fraterno. Nós não podemos achar que eles são infelizes, que eles são, entre aspas, os desgraçados, porque não. Eles já estão numa condição em que provavelmente nós já estivemos, se não estivermos na mesma condição, e que nós precisamos evoluir, e eles também, da qual nós já evoluímos em relação a alguns, e eles também evoluirão. Portanto, no momento oportuno, assim como cada um de nós tivemos o nosso momento oportuno de tirar a venda dos olhos e conseguir reconhecer o nosso real tamanho e fazermos com que buscássemos esse progresso, desculpa, é que nós temos que olhar esses irmãos e perceber melhor carências e possibilidades, tanto nossa quanto deles. Portanto, queremos ser os sábios e prudentes, os sabichões, ou nós seremos aqueles humildes, os pequeninos que reconhecem o seu real tamanho e agradecem a Deus a condição em que estamos, porque nos tira do comodismo, nos faz andar, nos faz movimentar para que possamos chegar até Deus, que nos faz buscar esse progresso. É essa a lição que nos traz essa noite. Não queiramos ser sábios e prudentes, porque não somos nem sábios e nem prudentes. Nós somos, na verdade, orgulhosos. E o que nós precisamos é buscar a humildade. Sejamos mais humildes, reconheçamos, para que possamos chegar cada dia mais perto de Deus. E como disse Jesus, bem-aventurados os pobres espíritos, bem-aventurados os humildes, felizes os humildes, esses terão o reino dos céus. Esses terão e teremos a nossa consciência tranquila e, com isso, a felicidade, que ainda pode ser vista aqui, mas na medida em que podemos ter a felicidade daqui, porque a felicidade, de fato, é aquela quando chegarmos próximos de Deus, na condição de espíritos puros. Enquanto isso, buscamos o nosso progresso, esperando que o ensinamento dessa noite possa ser sentido pelo coração de cada um que estava conosco, o mesmo aqueles que estarão ouvindo esses ensinamentos nos próximos dias, que esses ensinamentos calem fundo em nossos corações, que esses ensinamentos eles possam ser em parte integrante dos nossos espíritos, para que possamos dar esse pequeno passo rumo ao passo maior, que é chegarmos a Deus. Que possamos todos, nesta semana, termos a felicidade que almejamos, reconhecendo a necessidade de mudanças que temos, para que as energias, as vibrações, esses fluidos que nós estamos recebendo nessa noite, possamos espalhá-los por cada um dos nossos lares, sobre cada um dos que estão próximos de nós, seja em casa, os familiares, seja no local de trabalho, no local de estudo, para que cada um receba essas bênçãos que nós estaremos como instrumentos de Deus levando e espalhando. Que todos tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana de paz, de alegria e de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma vez, as lições sempre esclarecedoras do nosso Evangelho. E realmente esta condição de consciência hoje nos faz habilitarmos as nossas melhorias como oportunidade que temos, que estamos tendo, do exercício da caridade, do exercício e do condicionamento de pararmos para analisar, como foi feita a pergunta nesse instante.
como está a nossa condição de consciência, de entendimento, em tudo aquilo que estamos passando. E desta forma, nós podemos aproveitar o instante e unir os nossos pensamentos, nossos sentimentos, rapidamente, aproveitando esse instante de vibrarmos, porque já que estamos longes uns dos outros, mas os nossos sentimentos e pensamentos estão bastante interligados. E por isso, a condição do plano maior é de pegar todas essas nossas vibrações nesse instante para que eles possam aproveitar em todos estes lugares sendo citados e dirigirmos os nossos pensamentos da melhor forma possível. Então, unimos-nos em pensamento, dirigindo os nossos melhores pensamentos ao nosso planeta. Como foi dito, esta pequena condição de vida que nos é dada neste período para que possamos melhorar as nossas condições espirituais. Vibremos ao nosso planeta. Por todas estas nações que continuam com falta de entendimento, com falta de perseverança no bem, aonde a fome, a angústia, o desentendimento ainda prevalece. Vibremos pelo nosso país, por todos os nossos dirigentes, que possam, nesse instante, receber as nossas mais sinceras condições de amor, para que possam prosseguir da melhor forma possível. E vibremos por todos estes setores, onde sabemos que a dor, a angústia, o desespero ainda prevalecem, como forma de aprendizado e de correção nas cadeias públicas, nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais e pronto-socorros, nas ruas, embaixo de pontes, aonde estes nossos irmãos ainda se corrigem e se mostram dentro da condição necessária de melhoras. Vibremos por todo o nosso campo de trabalho, a nossa casa de trabalho, que prossegue espiritualmente com muitos afazeres, com muitos socorros, com muita ajuda na espiritualidade. Vibremos por todos aqueles nossos amigos, parentes, que estão ainda desempregados, com necessidades várias, com desequilíbrios. Vibremos por todos os nossos amigos mais necessitados ou doentes, que necessitam de um carinho maior, de um amparo maior. E podemos vibrar nesse instante por todas as casas de oração, por todos os setores da saúde, onde há sempre a necessidade do empenho de cada um no exercício da função, entre médicos, enfermeiros e auxiliares. E vamos vibrar pelos nossos lares, que possamos prosseguir
sempre com a ajuda necessária e também utilizando os momentos mais oportunos no exercício da nossa caridade. E desta forma podemos vibrar por nós mesmos, pelas nossas necessidades, por tudo aquilo que desejamos conquistar e fortalecer os nossos corações e nossas mentes. E que Jesus abençoe a todos nós nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com gratidão a Deus, nosso Pai, e a Jesus, pelo encontro realizado. Dá-nos, Senhor, a serenidade, a confiança e a esperança, e a compreensão de que a vida na terra é perfeita, mesmo se de provação ela for feita. Senhor, nos guarde de pensamentos negativos e ajuda-nos a cultivarmos bons pensamentos, pensamentos que nos elevam e nos fortalecem. E ainda suplicamos, Senhor, que a nossa mente esteja sempre aberta para assimilarmos as lições evangélicas e as colocarmos em prática no dia a dia. Senhor, que a luz de seu Evangelho nos sustente a paz, nos restaure as forças, nos levante de nossas quedas, para nos reerguermos na confiança de que a sua misericórdia é infinita e de que seu socorro sempre está a caminho. Senhor, que a luz do seu Evangelho reacenda nos corações da humanidade a chama da fé, para que, na simplicidade nossa, possamos valorizar a sua presença divina em nós. E assim, pedimos permissão para encerrarmos o encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, os mentores amigos, benfeitores queridos, a mentora espiritual da casa, nossa querida irmã Marisa, por essa oportunidade e o auxílio que nos foi concedido. Rogamos a Deus uma semana de paz, de luz, de harmonia, e que estejamos reunidos no próximo encontro, com a permissão de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos todos agora a abrirem os seus áudios e vídeos